quando a gente fala em insegurança alimentar, a gente também está falando de escassez de alimentos, de problemas de abastecimento, produção insuficiente, mudanças climáticas. São muitos os aspectos aí que afetam a insegurança alimentar. Um risco que realmente afeta todo mundo. Muito se fala em combater esse problema e um relatório do GT-USP, Políticas de Combate à Insegurança Alimentar e à Fome, foi apresentado e aí traz 39 propostas de atuação econômica, social, política e cultural para acabar com esse problema ou para ajudar a mitigar um pouquinho os impactos. Quem fala com a gente sobre esse estudo é a Silvia Helena Galvão de Miranda, que é professora titular da Exalc USP. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, Silvia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse assunto. Prazer é todo nosso. Muito obrigada aí pela sua participação mais uma vez. Bom, no projeto que vocês lançaram, nessa proposta, tem 39 propostas, né, no total. Entre elas, quais você gostaria de destacar aqui para o nosso público? Quais você acha mais relevantes nesse processo de combate à fome e à insegurança alimentar? Bem, é difícil a gente destacar algumas das propostas, porque da mesma forma que a questão da segurança alimentar ela é bastante complexa e ampla, também as propostas refletem esse recorte, tanto o recorte de quem está olhando para a questão da produção, da questão da renda, né, dentre os fatores que você comentou, inclusive, agora há pouco, eu acho que um dos importantes que ficaram aí de fora, que ficou de fora foi a questão da renda. E então nós temos propostas que estão relacionadas a você propiciar condições de renda para a população, que é o grande entrave hoje do acesso aos alimentos. Nós temos também propostas relacionadas ao apoio à agricultura familiar, entendendo que aí a gente tem inúmeras vantagens dentro do combate da insegurança alimentar, não somente em relação à estruturação e à geração de renda no campo, para também reduzir a fome no campo, mas também para permitir que os agricultores familiares tenham uma presença efetiva, né, maior aí, através das políticas públicas que inclusive já existem, mas que a gente tenha uma maior eficácia dessas políticas, permitindo que esses produtores realmente forneçam os alimentos, a exemplo aí do programa de merenda escolar, e dessa forma também propiciando alimentos de melhor qualidade, de maior valor nutricional, alimentos em natura. Nós temos algumas propostas que eu gostaria de destacar, que estão relacionadas ao treinamento, à capacitação de gestores públicos, porque a gente percebe, né, não só com os diagnósticos com os quais nós trabalhamos, mas diagnósticos que já estão aí na literatura, já estão bem conhecidos, que alguns dos principais problemas da insegurança alimentar ou da dificuldade das políticas públicas realmente serem efetivas está justamente na implementação das políticas, na Uhum, falta de capacitação, muitas vezes, dos técnicos. sim. Então, tem uma série grande aí de políticas, de recomendações. Sim, são muitas frentes aí que precisam de uma forte atuação para que esse cenário mude um pouco. E como que esse relatório vai trazer isso para a prática? Qual que é a proposta de vocês para que isso realmente seja sentido, né? Seja colocado em prática aí na população? O relatório, ele buscou, a gente não tinha pretensão de criar nada realmente novo, mas a pretensão era da gente fazer uma compilação, elaborar alguns estudos de caso que permitissem a gente ter um pouco de conhecimento a mais, justamente sobre a implementação das políticas. Então, dessa experiência que a gente acumulou aí em cerca de 16 meses de trabalho conjunto, o que nós percebemos é que, para que realmente essas recomendações e outras, inclusive já existentes, elas sejam concretizadas, né, na prática da política pública, é uma maior interlocução com os agentes públicos, no âmbito federal, no âmbito estadual, nos âmbitos municipais, mas também com a sociedade civil. Então, o que nós temos tentado fazer é realmente abrir várias frentes de interlocução para que a gente possa levar um pouco dessa experiência, trocar ideias para esses agentes que são efetivamente os executores das políticas públicas e que estão aí na linha de frente do combate à fome e à insegurança alimentar. Então, o que nós temos tentado fazer é isso, uma maior interlocução
também não só para levar aí as nossas ideias, mas para ouvir e para, inclusive, abrir um canal de comunicação mais permanente com o poder público, com a sociedade civil, para que a gente possa levar, não, levar todo o apoio que, como universidade pública, nós podemos levar à sociedade. Então, através dos trabalhos dos nossos alunos, através de uma estrutura para compilação de dados que estão aí, muitas vezes, sendo levantados e que não estão sendo analisados, porque a estrutura pública não tem recursos humanos, muitas vezes, recursos tecnológicos para utilizar e realmente fazer a interpretação desses dados. Então, é nesse sentido que a gente tem trabalhado. Entendi. Bom, então esse trabalho, ele não é, esse relatório, ele é apenas um começo, digamos assim, né? Um primeiro passo. Ele ainda vai resultar em outras coisas e vocês esperam ter aí a contribuição de outras universidades, inclusive? De fato, ele é um primeiro passo, mas com propostas bastante concretas, né, que vieram desses diagnósticos. De fato, deste trabalho conjunto do grupo da USP, surgiu um projeto que foi submetido ao CNPq e foi aprovado para a criação de um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Combate à Fome. E é nesse instituto que nós temos agora essa integração maior com outras universidades públicas, com outros parceiros, institutos de pesquisa, inclusive com instituições internacionais, portanto, o trabalho deve continuar com outros diagnósticos e, sobretudo, nessa frente de realmente ter uma maior interlocução com a sociedade em todos os seus âmbitos. Que bacana, Silvia. Muito importante esse trabalho aí do Instituto. Eu espero que tenha vida longa, que vocês ainda façam coisas muito relevantes aí pela nossa sociedade nesse tema tão importante. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Silvia. Muito obrigada a vocês por essa oportunidade. Obrigada mais uma vez. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL. Apoiador oficial na América do Sul da Copa do Mundo da FIFA no Catar. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.